quando nós iniciamos na quarta sessão do Tânia, Carta Sagrada Igeret HaKodesh, a carta de número 22. Essa sessão do Tânia, ela é composta de cartas escritas pelo Alter Rebbe, dirigidas de forma geral para os Hassidim, para os discípulos, seguidores, e são cartas pastorais, cartas que ele escreveu com mensagens espirituais, conclamando, enfatizando o cumprimento de uma ou outra mitzvah, muitas relacionadas com a mitzvah da tzedakah, mas o teor principal dessa carta que nós vamos ver agora não está relacionado de forma específica com a tzedakah. Isso é uma carta comunitária, na qual o Alter Rebbe se dirige aos Hassidim, e aqui, de certa forma, ele se dirige a eles com uma queixa, uma reclamação, quase um desabafo, que o Alter Rebbe escreve para os discípulos e seguidores, reclamando do fato que eles vinham perguntar ao Alter Rebbe, pedir para ele conselhos, ideias, etc., sobre os seus assuntos de ordem física e material. E aqui o Alter Rebbe explica que ele não vê isso como uma atitude correta, porque ele não é médico, ele não era médico, não era advogado, não era homem de negócios, etc. Mas Hassidim vinham e expunham diante do Rebbe todos os seus problemas, todas as suas pendências, todas as suas situações, etc., todas as suas dificuldades econômicas, financeiras, conjugais, domiciliares, de relacionamentos, familiares. E o Rebbe dizia que principalmente os assuntos materiais, esses assuntos não são da sua alçada. E o que ele já pode aconselhar a respeito disso? Ele nos fala que apenas os profetas, eles sabiam, será que esse negócio é bom? Ou deve-se continuar esse empreendimento? Ou deve ir-se trabalhar nessa área? Ele nos falou, isso é coisa para profetas e não para os sábios da Torá, não é a área de atuação dos sábios da Torá. E ele se estende aqui, dizendo inclusive por que as pessoas vêm para ele pedir conselhos, ideias nesses campos, nessas áreas, porque eles estão numa situação de dificuldade, e essa dificuldade lhes traz sofrimento, e esses sofrimentos abalam as suas vidas, etc. E então ele vai já por tabela, em tabela ele vai também nos dizer como a pessoa deve encarar os sofrimentos. Ele vai nos dizer como a pessoa deve receber os sofrimentos, qual deve ser a sua atitude, uma vez que ele sabia que as pessoas vinham se queixar a ele, pedir conselhos, ideias, soluções e fórmulas em relação aos assuntos financeiros, os assuntos materiais, os assuntos de ordem física. Por quê? Porque haviam carências, isso lhes trazia sofrimento. Então ele também vai acabar explicando aqui qual deve ser o enfoque correto de um Yehudi, da pessoa, em relação aos sofrimentos que lhe são cometidos, etc. E algo interessante que nós vemos nessa carta, por mais que o Alter Rebbe aqui ele vai explicar, trazendo fontes talmúdicas, fontes místicas, etc., que a atuação dos sábios da Torá tem que ser mais na área espiritual, ou para esclarecer passagens da Torá, do Talmud, da Kabbalah, etc., ou dar conselhos de ordem espiritual para a pessoa, mas não na área física e material. Porém, na prática nós sabemos que, e na verdade, essa carta de número 22, que ela também, nós vamos ver mais adiante que ela é dividida, há um anexo trazido de uma outra carta, enfim, mas essa carta aqui também não está na íntegra. Hoje publicado o volume de cartas de toda a correspondência que se encontrou do Alter Rebbe, nós encontramos uma parte inicial, introdutória dessa carta e uma parte final. Quando nós lemos tudo isso, inclusive em outras fontes, nós sabemos o quanto essa situação dificultava a vida do Rabi Shneur Zalman do Alter Rebbe, inclusive até um dos motivos que ele escreveu o Tânia, o Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, a primeira parte do Tânia, como ele diz na introdução, é derivado disso, que ele já não tinha mais tempo de receber
individualmente para entrevistas particulares cada um dos Hassidim para lhes dar orientações espirituais mesmo que fossem, porque graças a Deus o número de Hassidim se multiplicava e haviam milhares e dezenas de milhares de famílias. Teve que se fazer um esquema de dividir quando cada um podia fazer a sua visita ao Rebbe, dividindo em meses e épocas, etc. Tamanho tão grande era o número de adeptos e de discípulos que vinham buscar o conselho e a orientação do Rebbe, mas chegou um momento que isso saturava de tal forma, a ponto que se fala que o Rebbe pensou, o Rabbi Shneur Zalman teve uma cogitação de deixar tudo e ele também ir para a terra de Israel, porque ele já não suportava tamanha pressão. Na prática, nós sabemos que Hassidim continuaram perguntando e pedindo conselhos na área material e financeira, ou física, etc., e assim nas gerações seguintes e até o nosso Rebbe, com toda essa explicação que nos dá o Alter Rebbe aqui, que não é da alçada dos mestres da Torá, dar conselhos nessas áreas, mas Hassidim consideravam que ele falava isso por modéstia, por humildade, etc. Na prática continuaram pedindo conselhos para o Rebbe, para o Alter Rebbe, para os outros Rebbes, mesmo sobre assuntos mundanos, e isso se tornou uma prática entre Hassidim, e nós vemos, o mais interessante e incrível é que os próprios Rebbes, eles também continuaram atendendo esses pedidos e respondendo a essas perguntas e oferecendo fórmulas e soluções, etc. Mas de qualquer forma, vamos ler nas palavras do Alter Rebbe essa carta de número 22. Então abre a carta o Alter Rebbe dizendo, se dirigindo aos discípulos, Ahuvayai, Achayai, Vereai. Ele se dirige, abrindo a carta, dizendo a eles, dirigindo a eles, meus amados, meus irmãos, meus amigos, me'ahava mesuteret tochachad megulá. Ele diz que através de um amor oculto eu vou fazer uma repreensão aberta. Isso é baseado num versículo em Mishlei, no livro de Provérbios do rei Salomão, que lá ele diz que é melhor uma repreensão de forma aberta do que um amor que fica oculto, encoberto. Mas aqui ele diz, o Alter Rebbe, na verdade, eu amo muito a todos vocês. E saibam que isso que eu vou fazer agora é uma repreensão, uma admoestação, vou chamar a atenção de forma explícita, isso é originário de um amor profundo que eu tenho por todos vocês. Ele continua com expressões bíblicas das Escrituras, ele diz, Lechuna benivachecha, venham agora, nós vamos debater sobre esse assunto, analisá-lo, Zichru yemot olam binu shnot dorvador. Mais uma vez aqui ele se refere a versículos, evoca versículos, lembrem dos dias antigos, considerem os anos de cada geração, ou seja, observem o passado, estudem a história, e vamos ver e constatar, será que havia um fenômeno como esse, o que está acontecendo conosco agora? Ahaitá kazot mimotolam. Será que tem precedente? Será que tal coisa aconteceu em épocas passadas? Tal coisa o quê? De virem se dirigirem aos sábios, aos mestres, pedindo a eles conselhos na área comercial, na área financeira, na área material, na área física. Então ele nos diz onde a gente encontra isso no passado. Não há precedentes para isso. Observando a história, e não só daquilo que nós sabemos da geração anterior ou dos nossos pais e avós, mas ele nos diz onde vocês encontram esse costume mencionado sequer em algum dos livros. Não só que não víamos isso na prática, mas a gente não encontra isso nem na teoria, nos livros dos sábios de Israel, seja nos sábios anteriores ou nos sábios posteriores, não há referência a isso. Liot minhag vetikun, lishol be'atzat be'itza gashmit, kedat malasot be'inyanei olam agashmi. Seja, ele nos diz, nós não encontramos precedentes no passado e nem citações mencionadas nos livros sobre esse costume e norma estabelecidos de pedir conselhos em assuntos mundanos, assuntos terrestres e materiais, acerca do que fazer nas questões materiais do nosso mundo terrestre. Ele nos diz onde já se viu isso.
A gente não encontra que isso era perguntado, era solicitado, Avligdolei Chachmei Israel Arishonim, nem mesmo para os grandes sábios do povo de Israel que nós tivemos, os sábios anteriores, nem sábios de envergadura muito elevada, que Tanaim, como os Tanaitas são os sábios que redigiram, que escreveram a Mishnah, que viveram há cerca de 2000 anos atrás, ou os Emoraim, ou os sábios posteriores que redigiram a Gemara, nos 500 anos iniciais da chamada Era Comum, etc. Mesmo esses grandes sábios, Asher Kol Razlo Anas Lehu, que nenhum segredo e mistério escapou deles, ou seja, eles eram pessoas muito iluminadas, diante dos quais nenhum segredo estava oculto. Eles se aprofundaram tanto na Torá que a partir da Torá conheciam a Torá e o que acontece no mundo, etc. E mais do que isso, na expressão dos livros, assim se diz, num dito talmúdico, o Nehirin Lehon Shvilin Derakia, que para eles era muito claro todos os caminhos, até os caminhos dos céus. Por assim dizer, eles tinham mapas não só do mundo terrestre, mas eles entendiam até o que acontecia nas trilhas celestiais. Então, mesmo esses grandes sábios que viveram séculos atrás ou milênios atrás, a gente não encontra que alunos e discípulos vinham pedir para eles conselhos de ordem financeira, de ordem comercial, de ordem material. Conselhos materiais, os únicos que nós temos referência explícita na história ou nas nossas escrituras, na nossa literatura, para quem eventualmente se via pedir ideias ou conselhos nessa área, que im leneviim mamash, apenas então somente para os verdadeiros profetas, para aqueles profetas que eram genuinamente dotados do dom da profecia, Asher Hayu Lifnim Israel, que eles atuavam em tempos primórdios anteriormente no seio do povo de Israel, que Shmuel Haroé, como o profeta Samuel, que era chamado de vidente, que ele foi que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, etc. Então se conta, Asher Alach Elav Shaul, que o rei Shaul, a pessoa de Shaul, antes dele, quando ele era enfim, do seu reinado, Shaul veio pedir para ele um conselho, Lidrosh Hashem al dvar atonot shenevdu leaviv, ou seja, tinham se extraviado animais que pelo visto eram valiosos do seu pai, e aqui eram, enfim, jumentos, etc., mas tinham sumido, tinham se perdido, extraviado, não sabiam se alguém roubou, etc. Então, nos conta o Tanakh, assim está descrito no Tanakh, no livro de Samuel, como Saul vem procurar Samuel pedindo para ele um conselho, uma ideia, a ele como profeta que o ajude a descobrir o paradeiro desses animais, onde eles foram parar, como ele pode recuperá-los. Então ele diz, esse precedente que a gente encontra, então aqui os animais são propriedade da pessoa, então aqui isso faz referência às posses materiais, etc. Mas onde nós encontramos que vem se consultar alguém sobre o que fazer e como agir, para evitar prejuízo, para recuperar um lucro, ou etc., nesses assuntos, apenas profetas eram consultados a respeito disso, diz o Alter Rebbe. כי באמת כל ענייני אדם לבד מדברי תורה ויראת שמיים אינם מושגים רק בנבואה, pois ele nos diz, porque na realidade todos os assuntos relacionados com a pessoa, com exceção dos assuntos de Torá e temor e reverência aos céus, eles não são captados e obtidos, não são conhecidos, a não ser através de profecia. Em outras palavras, ele está nos dizendo, os assuntos relacionados à Torá e Irat Shamayim, ao estudo, conhecimento da Torá, ou tudo que está relacionado com temor, reverência a Deus e, por extensão, cumprimento das mitzvot. Sobre esses assuntos está escrito que Deus não interfere. Nesses assuntos existe um livre-arbítrio.
portanto não há esses assuntos, entre aspas, por assim dizer, não pertencem a Deus, Deus não interfere, pertence, ele entregou isso na mão das pessoas. Portanto, ele nos diz que nesses assuntos, eventualmente os sábios da Torá, eles podem atuar, e eles podem opinar, e eles podem aconselhar em que assuntos, que tipo de assuntos, assuntos de Torá, de temor a Deus, de espiritualidade, etc. Mas os outros assuntos, ele nos diz, estão todos na alçada de Deus, e portanto, os únicos que podem captar esses assuntos, ou seja, tudo o que nós temos, possuímos, o que vai nos acontecer no plano físico, terrestre, material, tudo que vai ter desdobramentos na nossa vida comercial, no plano econômico, nos nossos ganhos, etc. Tudo isso é algo que vem de Deus, que pertence a Deus. Portanto, somente aquelas pessoas que têm um conhecimento que chega até a captar algo de Deus, que são os profetas, apenas eles que têm acesso a esse conhecimento, isso que nos diz o Alter Rebbe, ou seja, com exceção dos assuntos de Torá e temor a Deus, todos os outros assuntos pertencem a Deus e, portanto, só podem ser acessados através de profecia. A prova disso também nós encontramos o que fala o versículo Velo lachachamim lechem, nos fala também o versículo do rei Salomão em Eclesiastes, não é para os sábios o pão. Ou seja, uma pessoa pode ser muito sábia, muito inteligente, mas de repente falta para ele até o ganha-pão, falta até o pão essencial, falta o seu sustento. Mas ele é sábio, mas aqui nós vemos que a sabedoria não necessariamente implica, ou não necessariamente ela está relacionada com os ganhos materiais, não necessariamente ela se reflete naquilo que é o ganha-pão da pessoa, etc. Então nós vemos que uma pessoa, não vem, mesmo que alguém é sábio na área de Torá, não necessariamente ele vai ser especialista no lechem, no ganha-pão. Conforme o dito dos nossos sábios de abençoada memória, aquilo que mencionamos, Hakol bidei shamayim, chutz meirat shamayim, disseram os nossos sábios no Talmud que tudo está nas mãos dos céus, exceto o temor aos céus, seja nos assuntos espirituais que ele chama de temor aos céus, reverência a Deus, nisso a livre-arbítrio Deus não interfere, isso é algo que está na alçada humana, mas todos os outros assuntos, Hakol, todo o resto, está bidei shamayim, está na mão dos céus, na mão de Deus. Beshivat Varim Mechussim, ele prossegue nos trazendo outras citações dos nossos sábios. Nós encontramos no Talmud, no Tratado de Psachim, que ele nos diz, lá ele descreve 7 coisas que estão encobertas, 7 coisas que estão ocultas, e as pessoas, as criaturas não têm acesso, não conseguem ver, e entre elas ele menciona que ele traz apenas 2 delas, Ein Adam Yodea Bamem Istaker, uma pessoa, um homem não sabe de onde ele ganhará o seu sustento, às vezes a pessoa investe muito num negócio, mas aquele negócio não é bem sucedido, e justo de outro negócio, que ele não apostava nada, daquilo vem a sua parnassá. Então se diz que a pessoa não sabe exatamente de onde virá o seu sustento, e ele nos diz que outra das coisas encobertas da mente humana, o Malchut Beit David Matai Tachzor, e nem tampouco o reinado de David, quando será restaurado, em outras palavras, quando Mashiach vai chegar, que isso também é algo que está encoberto, oculto, e ninguém sabe a data disso, ou momento exato. Diz o Alter Rebbe, nós vemos dessa citação talmúdica, que as 2 coisas aqui foram equiparadas, foram comparadas, ou seja, assim como a data da chegada de Mashiach é um mistério, é algo oculto, que a gente não tem acesso no nosso conhecimento, da mesma maneira, ele diz, comparado a isso também, dizem os nossos sábios, que é a fonte de sustento da pessoa. Vocês vêm me pedir conselhos para Parnassá, para as atividades comerciais, para o seu ganha-pão, de onde eu vou, como dizendo o Alter Rebbe, de onde eu vou saber, quando os próprios sábios no Talmud afirmam que isso é algo oculto, encoberto, difícil de saber, assim como a chegada de Mashiach, a data da chegada de Mashiach. Em outras palavras, aqui o Alter Rebbe está enfatizando que todos os assuntos físicos e terrestres da pessoa, eles são sabidos e conhecidos apenas e tão somente por Deus. E, portanto, eles são revelados apenas para aqueles que têm essa linha direta com Deus, essa comunicação direta, que são os profetas.
Então, nesse caso, seria caso de perguntar profetas. Hoje nós não temos profetas revelados atuantes como em épocas antigas, não é? Atuando por aí. Porém, o Chacham, o sábio, por mais que ele é um erudito conhecedor da Torá, etc., ele não conhece, não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Então, o Alter Rebbe está querendo convencer os Hassidim que não faz sentido eles o procurarem e insistirem em pedir para ele conselhos na área material, comercial, financeira, etc. Nós já vimos uma outra carta no sentido contrário, né, quando se falava de Chacham e Navi, o profeta e o sábio, aquilo que o Arizal e o Rabi Shimon Bar Yochai, os sábios captaram na parte espiritual, e aquilo que Moshe, o profeta, captou. Mas aqui ele nos traz isso numa outra conotação. Apenas essa comparação a gente já encontrou nessa quarta parte do Tânia. De qualquer maneira, ele nos diz, aqui o Alter Rebbe está querendo dizer, eu não estou capacitado e habilitado a dar a vocês conselhos nessa área, nesse campo, e dizer como e onde você vai ser bem sucedido nos teus negócios, no teu trabalho, no teu ganha-pão, no teu sustento e parnassá, assim como se fala, lola chachamim lechem, às vezes uma pessoa é muito sábia, mas falta para ele pão também. Então esses assuntos, em outras palavras, ele está querendo realçar, enfatizar que pedir conselhos nessas áreas para os sábios da Torá, não se aplica. Para os sábios da Torá você deve pedir apenas esclarecimentos sobre passagens da Torá, explicações, ou conselhos espirituais referentes a temor, reverência de Deus, aprimoramento do caráter, etc. Que isso, por assim dizer, Deus não está nas mãos de Deus, Deus não interfere, Ele deu livre-arbítrio, isso está na mão dos homens, então nisso os sábios podem opinar, mas não na área de parnassá, de sustento e ganha-pão. Da mesma maneira que não sabe quando o Mashiach vai vir, ele também não sabe de onde vai vir a Parnassá. Mas o Alter Rebbe, ele sabe que Hassidim também podem trazer outras citações com conotação inversa e contrária. Portanto, ele já se antecipa e nos traz essas citações também. Shekatuv beYeshaya, aquilo que nós encontramos no profeta Isaías, Yoetz vechacham harashim, que ele fala de uma pessoa que é um erudito, que ele se torna um conselheiro e um homem cuja sabedoria silencia a todos, que isso aparentemente faz uma alusão, iria sugerir que a Torá habilita uma pessoa, qualifica ela a dar conselhos, mesmo em outras áreas, ou seja, não só na área de Torá. Também uma outra citação dita pelos nossos sábios da memória no Pirkei Avot, na ética dos pais, sobre aquela pessoa que estuda a Torá sem interesse só por amor da Torá. Então está escrito que isso também capacita a pessoa, eleva ela espiritualmente, a ponto que venehenim mimenu eitzah betushia, que as pessoas acabam derivando dela. Daquela pessoa que estudou Torá por amor à Torá, acabam se beneficiando dela e se beneficiando através de conselhos e uma sabedoria, uma assistência por parte dessas pessoas. Ou seja, aqueles que estudam Torá, isso eleva o seu espírito e torna elas pessoas habilitadas, venehenim imenu, que a gente possa usufruir delas, eitzah, betushia, possa obter delas conselho e assistência. Mas mais uma vez, enfatizo o Alter Rebbe, em todas essas passagens, quando ele nos fala que uma pessoa se torna um sábio, um conselheiro, ou quando nós usufruímos dos seus conselhos, ele nos fala que tipos de conselhos? Hainu bedivrei Torá. Isso se aplica a assuntos de ordem espiritual, ensinamentos da Torá, Hanikrat Ushia, que a Torá é chamada daquilo que dá assistência e apoio à pessoa. Marazal, conforme de fato disseram os nossos sábios no Talmud, comentando aquele versículo em Isaías, Yoetz, que aquele que é chamado de conselheiro, quem é? Ze sheyodea leaber shanim velikvoa chodashim chulei. Ele nos fala que isso se refere àquele que sabe como intercalar os anos e como determinar os meses. Em outras palavras, os nossos sábios estudando todos os aspectos da Torá e se aprofundando em todos os aspectos da Halachá judaica, então isso envolvia também
obter e adquirir um conhecimento até em astronomia, porque dentro do ciclo do calendário judaico haviam anos que era necessário equipará-los com o ciclo da lua, que o calendário judaico é um calendário lunar, mas era necessário equiparar esses anos ao ciclo solar, uma vez que as festividades judaicas têm que cair em determinadas estações. A festa de Pesach sempre tem que ser na primavera, no hemisfério norte, na terra de Israel e assim por diante. Por isso, já que é uma defasagem de 10 dias entre o calendário lunar e o solar, o lunar tem 355 dias, por isso uma vez a cada 3 anos, em média, determinado um ano com 13 meses. Um ano lunar, mas com 13 meses, e assim ficava sempre equiparado com o calendário solar. Mas, de qualquer maneira, haviam cálculos. Hoje nós já temos todo o calendário prefixado, pré-estabelecido, mas até a época da Mishnah, até 2000 anos atrás, na realidade, o calendário ia sendo estipulado mês a mês, até para saber quando era Rosh Chodesh, quando era o início de um novo mês judaico. Isso era baseado na aparição da lua, e era necessário virem testemunhas para depor que eles viram a lua em tal posição, em tal lugar. Então era determinado se Rosh Chodesh vai ser, era 1 dia ou 2 dias, por isso nós temos essa variação até os dias de hoje, mas hoje já está tudo previamente estabelecido. De qualquer maneira, o que nós vemos daqui, que sábios nossos, eles tinham que ser muito sábios, e tinham que ter até conhecimentos de astronomia, para saber fazer esses cálculos e saber se aqueles testemunhos da visão da lua, para determinar quando é o novo mês, ou quando vai ser determinado esse ano com mês adicional, etc. Então eles tinham que ter muito conhecimento e sabedoria em todas as áreas, inclusive até nessa área de astronomia. E ele nos diz שסוד העיבור קרוי עצה וסוד בלשון תורה, כי דית בסנהדרין דף פ"ז, הנאשם בפירוש רש"י, porque ele nos diz que na terminologia da Torá, essas regras, esse princípio de intercalação, etc., isso é chamado de conselho. Eles tinham que ser bons conselheiros e tinham que ser conhecedores desses segredos e mistérios, conforme descrito no Tratado de Sanhedrin, no Talmud. Mas, de qualquer maneira, ele nos diz que aquilo que se espera dos nossos sábios é um conhecimento vinculado à aplicação dessa sabedoria no campo da Torá, no campo das mitzvot, no campo da halachá. Quando era necessário para o campo da halachá conhecer astronomia, eles conheciam também astronomia, mas o que ele está nos falando, que o conhecimento dos sábios, ele se restringe ou está limitado àquelas áreas de aplicação prática na Torá, no cumprimento das mitzvot, e portanto com isso o Alter Rebbe está enfatizando ou querendo ressaltar mais ainda essa ideia de que os Hassidim não deveriam procurá-lo para resolver questões financeiras, comerciais, de negócios, de trabalho, que isso não é a sua alçada e nem dos outros sábios da Torá.